Nós estamos aqui hoje para entrar em contato com a nossa polaridade feminina, com a manifestação do nosso feminino. Respira fundo. E solta. Respira fundo. E solta bem devagar. Te convido para aquietar a sua mente, o seu corpo. Harmoniza o seu corpo. Toda a harmonia que mora na nossa capacidade de manifestar vida. Vida que pulsa dentro da sua alma. Lembra de escutar a batida do seu coração. Respira fundo. E solta bem devagar. Respira fundo. E solta bem devagar. Te convido agora a se conectar com a sua manifestação feminina. Como é essa polaridade que vibra dentro de você? Acolhe no seu coração qual é a sua manifestação dessa polaridade. Eu te convido a refletir de que forma você manifesta o seu feminino. Eu te convido a se conectar de que forma você está deixando o seu feminino de lado. Pensa na sua rotina, pensa no seu dia a dia, pensa nas circunstâncias que envolvem você e perceba, sinta como está a manifestação do seu feminino. Lembrando que o feminino nos conecta com a intuição, nos conecta com a compaixão, com o acolhimento, com o receber e dar. Conecta com o nosso potencial criativo. E mais uma vez, respira profundamente e solta bem devagar. Como você manifesta o seu feminino neste momento.
bem devagar. Quando você estiver pronta, abra os olhos. Somos uma sala predominantemente de mulheres e eu queria convidar muito vocês a um bate-papo mesmo. Se vocês estiverem à vontade, ligar o vídeo para que a gente possa bater um papo, para que não seja um monólogo. Angélica, queridíssima, Carla, Brenda, Carlinha. Sejamos todas muito bem-vindas. E então, eu queria conversar um pouquinho com vocês de como, neste momento, nós estamos manifestando o nosso feminino. E se esse feminino ele está harmonizado ou se ele está distorcido, e como cada uma de vocês tem experienciado essa conexão com o feminino neste momento. Então, quem sentir de começar essa fala, eu abro a palavra para a gente, para todas nós. Estão todas me ouvindo bem? Então tá bom. Muitas meninas, e Thalma, seja bem-vinda. Vivi, seja bem-vinda. Que bom! Estamos todas aqui nessa frequência feminina maravilhosa para a gente compartilhar um pouquinho dessa trajetória do feminino, que não diz respeito ao sexo, né? Poderia estar aqui numa sala com vários meninos também para a gente conversar sobre a nossa manifestação feminina da mesma forma. E lá no retiro que a gente teve esse final de semana, vou começar então compartilhando um pouquinho. A gente teve uma sala, um evento, né, onde grande parte das mulheres manifestaram na sua totalidade um masculino muito acentuado e muitas vezes distorcido, e a maioria dos homens um feminino muito forte, com uma vibração muito presente, mas que também estava em busca dessa harmonização, desse equilíbrio, dessa contrapartida. Então, não diz respeito a sexo, né? Diz respeito de como é a sua manifestação, como você se expõe, como você frequencia, como você está conectado com a sua manifestação. E lá mesmo no retiro, eu compartilhei a minha experiência pessoal, onde eu percebo e honro, obviamente, toda a minha trajetória, mas foi uma trajetória de muito masculino na energia do fazer, do realizar, e por quanto tempo eu deixei o meu feminino, meu autocuidado, a minha amorosidade interna, o meu autoacolhimento, o meu olhar, eu deixei isso tudo muito de lado por muitos e muitos anos, né? E o quanto esse deixar-se de lado tem consonância com a negação da nossa própria expressão, né? E isso traz sofrimento. E reconhecer qual que é a sua polaridade, onde que você está e como você se manifesta, se isso está congruente ou não com a sua verdade, com o que você veio fazer, com o que é você,
também diz respeito dessa harmonia, dessa paz, dessa congruência interna, desse fluxo, onde você se encontra nesse fluxo, né? Ou não se encontra. Esse reconhecimento também faz parte dessa caminhada. E por muitos anos eu percebi que eu me esqueci, enquanto mulher, enquanto feminino. E tomando consciência disso, bem gradualmente, eu fui me convidando a estar cada vez mais presente do quem era eu, quem sou eu, e como eu manifesto vida, né? Como eu pulso essa vida. E é um caminho de muito encontramento, de muita autopercepção, de muito autorrespeito. E hoje eu consigo saudar, né, o meu feminino, o meu ciclo, as minhas fases, as minhas luas, e me respeitar e me acolher em cada momento de uma maneira muito mais amorosa, muito mais verdadeira. E essa é é o nosso momento, né? O nosso momento de como me manifesto. Hoje eu percebo que existe um respeito muito maior a como eu estou agora. Que pode ser um momento masculino, mas também pode ser um momento muito feminino. Você não tem que se manter numa polaridade. E às vezes durante o dia você dança por essa polaridade. Na ação, na execução e depois no acolhimento, no amor, na amorosidade pelo outro, por você mesmo. Quero ouvir um pouquinho de vocês. Como tem sido essa experiência com essa manifestação do feminino hoje para vocês? Oi, Carlinha! tudo bem? Então, eu me identifico muito com tudo que você disse, porque a vida inteira também eu tive esse masculino mais aflorado pela, pela forma mesmo do fazer, da proatividade, de não deixar, de não me deixar dar e receber, de achar que eu tinha que fazer porque se alguém fizesse por mim, eu estaria baixando, eu estaria me humilhando, esse tipo de coisa. E a partir do momento que a gente começa a se trabalhar para poder receber esse feminino mesmo, a gente percebe que quando a gente deixa o amor, quando a gente deixa a intuição, quando a gente deixa fluir o dar e receber, a proatividade ela acaba dando lugar ao se deixar cuidar pela gente mesmo, pelo próximo. Eu e a Angélica estamos num momento que a gente precisa se deixar cuidar, né, Angélica? Porque eu principalmente estou aqui agora numa cidade nova, onde a minha rede de apoio está longe, e eu preciso me deixar cuidar. Eu preciso abandonar a questão da vaidade mesmo, de achar que eu tenho que me cuidar sozinha, porque eu preciso de ser cuidada. E o meu feminino tem falado mais alto agora, na sensibilidade e tudo mais. É isso. E Carlinha, a gestação é um novo desafio, né,
pro feminino, assim, como você se conecta com o seu feminino. É uma nova oportunidade, diferente talvez do que você tenha feito em vida, né? O resto da vida. E um novo momento para você se perceber sobre outra ótica, sobre outras experiências que o mundo te deu essa oportunidade agora. Mas ao mesmo tempo que o feminino, ele não deixa a ação de lado. O feminino não deixa a força de lado. Porque o feminino é forte e o feminino age. Mas ele age com amor, ele age com esse acolhimento que você está dizendo, né? Ele age com essa conexão com você mesmo. E é isso mesmo, esse se permitir. Se permitir ser cuidada, se permitir sensível, se permitir não bloquear o fluxo, né? Que lindo, Carlinha. Gratidão pela sua partilha. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá me ouvindo? Que eu tô falando baixinho. Estou te ouvindo. Então, algo que eu observei, assim, que foi muito forte, né? Tanto na nossa roda aqui, no Retire-se, quanto outras rodas que eu já ministrei por aqui, em Belo Horizonte também, que essa questão que a gente traz isso muito forte desse fazer tudo, né? E a gente coloca isso como um padrão da frequência masculina, né? Do não se permitir dar pausa e realizar tudo. E é exatamente esse ponto que você falou, Cíntia, que isso faz parte do feminino também, esse fazer tudo. A questão, para a gente perceber se esse fazer tudo, se ele está em desequilíbrio, é quando a gente fica incomodada por esse fazer tudo, né? Se existe um incômodo ali de achar, nossa, eu tô fazendo tudo e o homem não tá fazendo nada, eu não tô me permitindo dar pausa, porque às vezes a gente tá fazendo tudo também e existe uma satisfação muito grande no fazer isso tudo, né? Então a percepção aí é qual que é esse incômodo, se existe esse incômodo ou se não existe, né? Que essa frequência do fazer tudo, ele não é só do masculino, ele é do feminino, né? Mas como que você está ministrando essa energia, né? Essa ação, né? Seria muito mais uma ação, né? Se isso te incomoda ou não, né? Se existe um estado de culpa. Às vezes a gente faz isso tudo e a gente carrega um estado de culpa, né? De vítima ali, né? Nesse modo de fazer, né? Então, é trazer um pouquinho essa percepção, porque a gente traz muito dessa fala, né? De ser o realizador de tudo e achar que isso é simplesmente uma frequência do masculino, mas não, é uma frequência do feminino, né? Mas você carrega um estado de vítima com isso, né? Então, é algo a se observar, né? Hoje eu tenho uma frequência muito equilibrada em relação ao masculino e ao feminino, mas durante um período, né, na minha trajetória, o masculino ele falava muito mais forte também, de uma forma meio doentia, que era, eu tinha na minha vida que eu sou formada em moda, né, então eu tinha na minha cabeça que eu seria a super mulher poderosa, que teria um apartamento em Nova York, iria fazer muitos desfiles por lá, ia ter vários homens nos meus pés, e que eu iria maltratar esses homens, né? Então isso vem muito da frequência do masculino doentio, né? Então eu carreguei isso muito forte, né? Quando na minha trajetória, quando era adolescente, né? Era a projeção que eu tinha da minha vida era essa. E hoje estou eu com duas crias, lambendo as crias de noite, morando no meio do mato. E aí encontra esse equilíbrio, né? Porque quando eu vi isso acontecendo,
né, eu indo morar fora, e aí eu vi que isso poderia acontecer, né, aquela minha projeção, eu cortei logo de cara, porque eu já estava tendo uma outra consciência. Eu falei assim, não, eu não quero mais isso que eu idealizei, né, então ter essa percepção, né, você se aventurar nos seus deslizes é muito legal, mas também você saber a hora de parar, né, nas suas projeções e deixar a vida manifestar da forma que tem que ser. Verdade. É isso. Muito a sua fala, Angélica, é que é a respeito dos estereótipos, né, que a gente cria sobre o feminino, sobre o masculino, e como a gente tem a tendência de dizer, ah, mas porque eu saí para a rua para trabalhar e para conquistar o mundo, então essa é a minha frequência apenas masculina. E não é isso, né? A gente está aqui exatamente para desconstruir essa ideia de que existe um pacotinho de comportamentos que dizem respeito apenas a uma manifestação feminina e existe em contrapartida ou em outra polaridade um outro pacote de comportamentos que se enquadram, né, naquele masculino e outro naquele feminino. Mas que, na verdade, essa grande diferença é quando ele se encontra em distorção. Porque, na verdade, eu posso sair para conquistar, mas posso ser amorosa ao mesmo tempo, né? Mas o que é exatamente o que você falou? Qual é o problema, entre aspas? É quando você está em sofrimento cumprindo esse papel. Isso. É quando você não está mais em consonância com a sua manifestação interna, verdadeira, livre, espontânea. É quando você olha e não vê sentido no que você está fazendo. Aí sim você começa a ferir não apenas o seu feminino ou apenas o seu masculino, mas a sua frequência, a sua própria natureza. Isso. E aí sim, que é a distorção, né? Minha Siri aqui falando toda hora. A Italma está aqui falando com a gente, eu vou ler um pouquinho, porque ela disse que não pode escrever por causa do horário e também me vejo nesse sentimento de vivenciar o masculino durante bom tempo por não acreditar no meu feminino que existia dentro de mim, dessa força, desse amor e nesse acolhimento. E concordo que o feminino tem uma força gigantesca e o interessante é observar em como essa energia está se manifestando. Exatamente, né, Italma, isso que a gente acabou de falar. Como é interessante a gente se conectar, como essa energia se manifesta. E aí depois ela disse assim, o masculino durante um bom tempo foi doentio, principalmente pela energia sexual, é verdade, distorcida, né? Sem nenhum equilíbrio. Hoje vejo que ainda existem algumas situações que acabo realizando como antes, pelo costume de fazer, e agora existe uma quebra desse padrão e desse comportamento. Que bom, Ita! Que bom no sentido de que liberdade, né, de você tomar essa consciência e conseguir fazer algo diferente do que é o automatizado, que a gente aprendeu, que devia ser feito. E nesse estado de autoconsciência, de autopercepção, você consegue discernir, né, que você realmente deseja, qual que é o ambiente onde você está confortável. E verdade, o masculino por um bom tempo ficou doente com a sua energia sexual, né? E o feminino também. Por quantos e quantos anos, décadas, a gente não era permitido sentir prazer, por exemplo. Quantos anos o prazer foi vetado, né? Abolido do feminino, onde só o homem poderia se, se aproveitar, onde só o homem tinha essa potência sobre a mulher, né? Então ficou um homem muito, como que eu digo, muito, não é dono da situação, como que eu digo,
onde ele tem mais autoridade, posso dizer assim, e a mulher obedecendo, né? A mulher sendo a contrapartida ali, onde a mulher tinha que aceitar tudo que o homem desejava e não tinha essa oportunidade de se doar em prazer, em amor. Eu conversei isso muito com a Ita alguns dias atrás, sobre o quanto que é importante a gente se sentir merecedor, de sentir esse prazer, de se entregar ao prazer, né? E o quanto é sagrado essa oportunidade que a gente tem de direito aqui nessa manifestação terrena, que é sentir prazer. E isso não é só pro um feminino equilibrado, mas para o masculino também se entregar a essa manifestação, né? E é isso. Gratidão, Ita. Você quer comentar mais alguma coisa sobre o que eu estou falando? Ela não está podendo falar, mas já que ela se manifestou aqui. Alguém mais quer falar a respeito disso? Sobre isso que a gente está falando, de como, já que a Ita trouxe essa questão, né, da energia sexual e como essa manifestação do feminino por muito tempo passou desequilibrado, e o masculino também, né? E como é bonito nessa consciência a gente perceber que pode fazer diferente, que a gente pode entrar em harmonia, que a gente não precisa sofrer, que pode ser prazeroso, que pode ser confortável, que pode ser manifesto, que pode ser falado, que pode ser conduzido de uma maneira muito livre, espontânea e verdadeira. Gente, que liberdade, né? Que possibilidade a gente se desamarrar mesmo de tantos condicionamentos onde a gente foi vetado, preso, né, a apresentar, e como é livre, como é feliz. É muito belo isso. Temos meninos na sala. Oi, é o Fed. Fed entrou depois aqui, internet tá meio ruim. Eu vi que seu nome mudou aqui, Fed. Diga Tanto que chamar de Fed, resolvi por Fed dessa vez. é o Fed. É, Né, Angélica? Fed by Caixa. Caixa que intitulou o Fred de Fed. Diga, querida. Deixa eu tem. só antes da sua fala, deixa eu só fechar aqui que a Ita falou. Aí, tá. Além de aprendermos na parte sexual, de maneira que nos disponibilizamos a isso, é muito lindo entender de onde esse medo dessa entrega vinha. É isso mesmo, verdade. Porque por muitos anos nos condicionamos a algo que não trazia o não prazer, né? E a liberdade de se abrir para esse prazer que inconscientemente não acreditávamos ser merecedores. É verdade. A gente foi vetado por muito tempo, né, Ita, dessa liberdade de sentir prazer. E como é belo a gente se permitir ser merecedor de prazeres, não só o sexual, a gente está falando sobre ele especificamente, mas de todos os prazeres terrenos, né? A gente passou por muito tempo num sistema de culpabilização muito grande. A mulher, então, nem se fala. A Angélica acabou de comentar sobre isso, onde quando você não pode sair para poder fazer algo por você, a mulher já entra na culpa. Quantas mães, Angélica, agora Carla e depois a Ita, que também já está nesse momento, e muitas amigas compartilham isso comigo. A mulher, por ser mãe, é como se ela tivesse que 100% estar inteira ali para aquele filho, né? E aí ela não tem o tempo de se cuidar, e quando se cuida com culpa, está presa no medo
desse estereótipo existente, né? Do que tem que ser. E aí foge da sua expressão, do seu autocuidado, do seu autoamor. Gratidão, Ita, pelas suas colaborações aí. Pede, diga. O Fred pegou um bom dano, mas tiveram duas coisas. Uma que a Andy falou sobre a questão, né, do sentir esse incômodo, que de certa forma me fez lembrar, eu não lembro as suas palavras em si, né, diante das nossas divagações na viagem, na volta do carro, e algo que, assim, que ficou muito para mim foi uma pergunta que você falou que você faz, né, sobre se isso é possibilitador, é isso mesmo? Realiza. Potencializa, né? Se é potencializador. E pensando assim, em cima do que foi dito no retiro e esses 5 minutos, um pouquinho mais que eu tô aqui, me fez pensar que agora que, assim, pelo menos para mim, ainda, eu vou falar, tinha uma, uma certa necessidade, assim, de criar essa diferenciação, de, de efetivamente fazer uma polarização para poder entender bem as coisas. E o que me veio é que, no fundo, não tem isso, né? E aí, pegando o gancho, né, se te potencializa e na questão do incômodo, me veio que, no fim, a gente se olhar, né, se observar e entender o que te traz o sorriso, o que te traz o prazer, o que te traz a alegria, né, sem estar preso à classificação ou à polarização, algo assim. É isso que o Fed vai lá. Gratidão, Fred. Ontem eu e Fred divagamos muitos assuntos, porque foram muitas horas, né, Fred? E um deles era isso, que eu compartilhei com ele sobre como saber assim se eu estava no fluxo, sabe? Como saber se eu estava na minha expressão máxima, porque a mente fica querendo entender isso tudo, né? A mente fica querendo explicar, justificar. E uma forma que eu via que era muito verdadeiro para mim, que é essa pergunta: esse caminho, essa escolha, ou isso que eu estou buscando, né, ou escolhendo para minha vida, me potencializa ou não? E aí eu falei assim, Fred, observa quando você executa uma atividade que você se sente feliz e você termina aquela atividade e você termina cheio de energia. Aquilo te potencializa. Em contrapartida, quando você faz escolhas onde você não está inteiro, onde você não está feliz, onde você sai muito cansado, muito esgotado, muito... Isso denota incongruência, né? Isso denota de alguma forma que aquilo está te desvitalizando. Então, essa pergunta, eu estava compartilhando isso com o Fred, me ajudou muito a balizar o encontro com a minha verdade. Quando eu saio desse momento, ou daquele momento do que eu estou fazendo agora, quando eu faço o fechamento, quando eu termino, como eu estou? Me sentindo vitalizada, potencializada naquela escolha, naquele lugar, naquela circunstância, ou não? E é isso mesmo, Fred. E assim, não existe
Não existe, nós não nos mantemos em nenhuma polaridade, né? O que não quer dizer também que não seja diferente. Que não quer dizer que a gente não possa reconhecer em qual momento, em qual polaridade você está naquele processo, naquele momento da sua vida. Porque existem momentos, vai ter momentos da sua vida em que você é necessário, igual a Carla acabou de comentar, é necessário onde a entrega para o feminino ela é integral, onde você vai amamentar, onde você vai se doar integralmente para para sua cria. Não tem como dizer que aquilo é uma energia ou uma potência do masculino. É uma prioritariamente feminina. Isso não quer dizer que também você não permeia por outras polaridades em outros momentos da sua vida. Igual a Angélica acabou de comentar. Ela passou por muito tempo da vida dela querendo conquistar o mundo, né, Angélica? Querendo morar em Nova York, querendo fazer aquele tanto de coisa. É aquele momento daquela manifestação. E aí, mais uma vez, vem a pergunta. Esse lugar que você escolhe para sua vida te potencializa ou te desvitaliza? Então, o que eu estava compartilhando com o Fred era isso, que essa pergunta foi um divisor de águas assim para minha vida, para eu estar cada vez mais entregue à minha verdade, à minha potência máxima, que pode ser masculina ou feminina, né? Então, é a forma onde Cíntia, encontrei de permear por essa vida tão cheia de opções, de possibilidades, né? E tem momentos que a gente se sente perdido mesmo. Será que eu estou no meu fluxo? Será que eu estou na minha verdade? E aí você para e sente, né? Como eu me percebo agora, estando nesse lugar? E é muito maravilhoso, igual a Ita falou, ter essa liberdade de escolher um outro lugar. De dizer, olha, esse lugar aqui, ele não me sustenta mais. Eu vou buscar outro caminho. E essa liberdade, conversei hoje muito com o Vitor da Sanga, de você sair da vítima, né? De você criar a sua própria autonomia, autoridade acima de tudo, do seu processo, da sua vida e falar, olha, hoje eu quero fazer uma nova realidade para minha vida. Hoje eu quero fazer diferente, porque eu quero manifestar uma nova realidade. Eu não quero mais estar nesse lugar de dor, de sofrimento, de vitimização, onde nada realiza, onde nada acontece, onde eu desejo, mas nada acontece. E aí eu te pergunto, por que não acontece? Ou para quem não está acontecendo, né? E está muito ligado normalmente ao que a Ita comentou, da gente se identificar com os nossos medos, com as nossas sombras, e isso desvitalizar. Isso tirar a nossa potência de manifestação da nossa verdade, da nossa espontaneidade, do nosso eu verdadeiro. Ixi, eu já falei muito. Tem muita gente na sala, bom para compartilhar. Mais coisas boas. Quem mais quer compartilhar um pouquinho de como se encontra nessa manifestação agora, desse feminino, e como vocês encontram meios de... Quem ligou o microfone? Não vi aqui. Quem ligou o microfone para falar? Alguém? Mais alguém? Ah, o Fed apertou errado. Tá bom, Fed. Quem mais quer participar? Compartilhando um pouquinho de como está nesse momento, nessa trajetória aí, dessa manifestação
do feminino que habita em você. E os meninos também tá aberto à fala, tá? Quer compartilhar um pouquinho, André? Foi lindo o seu relato lá no nosso retiro. É a Fran! A gente já tem saudades. Não é, André? Ah, é Fran e André. Quando vai ser o próximo? Vamos falar com os chefes. Muito bom, viu? Aguardamos ansiosamente. Que bom! Aí vocês podem dizer como casal, né? Cada um na sua fala aí. Ô, Cíntia, eu estava pensando ontem lá na roda, assim, eu vi muitas mulheres, inclusive eu, a gente falando que o lado masculino da gente aflorou porque a gente teve que ir à luta, fazer, acontecer, né? E aí a Angélica falando assim, mas não tem problema nenhum em fazer, em acontecer. E aí eu vim pensando muito isso na volta e lá no retiro, que talvez a gente realmente se engana porque a gente acha que é polarizado, né? E aí eu pensei assim, acho que muitas mulheres ali falaram que esse lado masculino é por causa disso, de fazer acontecer, mas eu não sei, talvez no fundo, o sentido deveria ser assim, olha, eu me abandonei, porque eu senti isso, que eu me abandonei, sabe? Eu deixei de me cuidar, eu deixei de me amar, eu deixei de prestar atenção nas minhas sensibilidades, nas minhas emoções. Não sei se porque durante muito tempo a gente veio, né, da sociedade patriarcal, então a gente achou que para desbravar o mundo tinha que ser assim, né? Eu vou aqui ser rígida, eu vou esquecer de mim, eu vou só seguir em frente e ponto. Então eu fico pensando assim, será que no fundo também não tem disso, da gente aprender que não tem problema nenhum em fazer, em acontecer, mas não esquecer da nossa intuição, do nosso cuidado, né, do nosso alto amor, porque eu tenho, sim, o lado masculino aflorado e acho que eu não vou abandonar ele, não. Eu vou só, talvez, redescobrir esse meu feminino que eu realmente abandonei por causa de historicamente, de família. E aí volta no que o Fred falou, tá? Não é polarização, né? É só se equilibrar, porque também se as mulheres abandonarem muito o seu lado masculino, né? De fazer, de realizar, aí elas vão cair na vitimização, né? Não, alguém tem que fazer para mim. Nossa, eu tenho que ser toda cuidada, eu tenho que ser muito delicada. E aí você vira a vítima. Também não vai adiantar de nada, né? Uhum. É isso. Ô, Fran, compartilhando, assim, a Angélica até comentou isso muito presente na fala dela, que na realidade não é deixar, né, de fazer como você falou. Não vou deixar meu feminino, minha ação, meu poder criativo, minha capacidade de realizar, de planejar, de concretizar igual é o seu, o meu também ainda é, mas sim quando você não está satisfeito, né? Esse que é o ponto, assim. Quando você está executando e fazendo, mas você não está feliz naquela posição, né? É essa que é a questão. Você não tem que nada, né? Você pode tudo na realidade. Mas quando você está executando aquilo, como é que você se sente? É essa que é a questão. Será que você, Fran, hoje, no seu potencial realizador, você está potencializada? Você se sente completa, inteira naquele fazer, né? E isso é o que a gente
deseja, né? Estar inteiro, feliz, repleto, consciente, fazendo o que vem fazer aqui, né? E não tem problema nenhum. Porque senão a gente cai no outro erro. De então a gente identificando o feminino, então você só a minha polaridade da intuição, só a minha sensibilidade, só isso. E não é essa a proposta, né? É realmente você se equilibrar na sua manifestação espontânea e natural. Que a sua, a minha, é do poder de realizar. Né, Fran? Pois é. E tá tudo bem. Durante muito tempo eu fiquei me questionando isso, assim, que eu devia meio que baixar a bola desse instinto desbravador, que estava errado, né? Mas acho que não é isso. Eu realmente, não, eu tô feliz com isso, sabe? Eu fazer, eu acontecer, eu ir atrás das minhas coisas, poxa, isso é bacana. Eu realmente só preciso equilibrar com a minha docilidade, o meu acolhimento, o meu autocuidado, me observar, me respeitar. Coisa que antes eu colocava os meus objetivos na frente e não importa se eu tivesse que desgastar minha saúde, meu emocional com isso. Então... Você se atropelava, né? E aí eu vi às vezes isso lá na roda, assim. Na roda eu vi, mas depois essa ficha caiu. Eu falei assim, né, talvez falta, talvez sabedoria da gente, assim, tá, tudo bem. Eu sou ativa, eu sou objetiva, eu sou positiva, mas eu vou continuar sendo, porque isso também me move para frente, né? Só que eu preciso aprender o meu lado também feminino, não é abandonar. Eu também, né? Também, e do muito tempo eu falei assim, não vou ser assim. Não, vou ser assim. É isso. Que bom, Fran. E é lindo quando a gente está nessa harmonia, principalmente da nossa percepção sobre esse olhar. E quando você está consciente, você se atropela cada vez menos. Porque vai ter um belo dia que a desbravadora vai acordar querendo ficar na cama. Vai ter um dia que a realizadora vai querer tirar um dia para ela se cuidar, para fazer coisas de menininhas, fazer um banho de creme, fazer as unhas, ou apenas se cuidar, ou apenas relaxar. Então aí também, né? Eu posso ser realizadora e também ser sensível. Eu posso ser desbravadora e também ser amorosa, porque essa é a sua manifestação espontânea. É isso. E isso leva um nível de reconhecimento e, acima de tudo, de valorização, né, da nossa manifestação maravilhosa. Que a gente sai da culpa, sai do medo e passa para o acolhimento. Quantas vezes a gente, no nosso dia de trabalho, um dia que a gente não acordou legal, um dia que a gente precisa de recolhimento, e a gente levantou e falou assim, mas eu vou, porque eu tenho palavra. Eu vou porque eu tenho, sabe, a gente se atropela, igual você mesmo disse, né? Então, essa consciência de se respeitar, né, de se acolher em cada momento, de acordo com o que seu corpo, que a sua, que aquele momento seu te favorece. Essa é uma capacidade muito forte do feminino, de se sentir, de se cuidar, de se acolher, de se doar para si mesmo. Nesse momento, estou falando para a gente mesma, para a gente se presentear com essa percepção. E os homens também. Quanto do masculino não foi, gente? Nossa, eu sempre lembro de um exemplo de um paciente meu que
ele se atropelava tanto na fazeção, porque ele era o provedor da casa e ele tinha uma família muito grande para poder sustentar, né, para poder colocar comida, para fazer. Então ele assumiu tanto isso que ele não tinha nenhuma chance nos 7 dias dele de ter um dia de descanso. E aí ele começou a travar a coluna, travar, até um dia que o coração dele não deu conta, ele infartou. Por quê? O coração dele, o sentir, tentava trazer ele o tempo todo para essa autopercepção. Vem cá, vamos levar para o cuidado, vamos se olhar. Isso é quase uma autodestruição quando a gente está numa polaridade distorcida nesse nível e o corpo começa a adoecer. Quando a gente não está nessa consonância, né? Quando a gente busca algo desenfreado, cego, sem se permitir, sem se olhar, sem se perceber. Então é muito belo quando a gente está, Fran, nessa percepção aí de eu estou aqui, mas eu estou consciente. Eu estou nesse lugar, nessa posição, nessa função, mas eu estou equânime com a minha manifestação, com o que eu desejo realizar agora. E isso te potencializa. E se não potencializa, é hora de refazer, de repensar, de se redescobrir e te convidar para um outro lugar. É tão bom quando a gente tem as rédeas da criação da nossa realização, da nossa realidade, né, que eu quero dizer. Que a gente pode criar e recriar. André, você quer falar? Tô só escutando hoje. Eu ainda tô no efeito da volta para casa. Tá dormindo ainda, tá? Dormiu a tarde toda, coitado. A estrada é longa, né? Mas é isso, sim. Ai, que lindo! Cansou, sentou, descansou, dormiu, revigorou as energias. Como que é sagrado isso? A gente saber os limites do nosso corpo e respeitar os limites do nosso corpo. Como é feminino isso, né, André? Não é? Mas o masculino também já tá pronto para poder sair. Mas é muito engraçado isso, porque a Fran estava conversando hoje de manhã, né? A gente já levantou no pique conversando sobre essa parte do feminino e masculino. Como a gente, como casal mesmo, igual eu falei lá, né? Eu falei que as mulheres da minha família, depois eu corrigi para as mulheres da minha vida, porque eu senti de incluir a Fran, que aí por isso eu corrigi. Né? Porque ela também ela tem um ponto muito forte na minha construção, porque hoje eu vejo que não que as mulheres da minha vida que tinham masculino aflorado não era para poder, tipo, como é que eu vou falar, serem mais, entre aspas, macho do que eu, mas era para eu poder observar como é ser um masculino, como é ser o realizar, sabe? Eu vejo assim, tipo, cara, tá em você. Não é só feminino que é essa coisa, porque, querendo ou não, eu cresci no meio de mulheres. Cresci com minha mãe e com a Carla. Meu pai longe. Então, tipo assim, a figura do masculino, entre aspas, ela não teve. Então, tipo assim, é uma coisa que hoje eu tenho que construir sozinho. Apesar de que eu teria que construir sozinho mesmo. É um entendimento que eu teria que ter. E agora, mais do que nunca, eu vejo isso. Que eu não é que eu não tinha o masculino, mas eu precisava acolher o meu masculino. Acolher como hoje eu entendo e acolho o feminino. E que eu preciso dar lugar ao meu masculino para que sim fique a unidade.
Uhum. Porque a vida inteira, até então, foi só um feminino. Só aquela coisa de deixar as pessoas tomar a rédea da minha vida. Ficar no comodismo e deixar que os outros fizessem por mim. Não, eu consigo realizar, sim. Tenho exemplos assim, né? Fran sabe, todo mundo sabe, assim, na minha casa. Sabe que eu consigo, se o tanto que eu me empenho, o tanto que eu faço, eu consigo. Isso era uma mostra para mim mesmo. Só que eu não percebia isso. Hoje eu percebo. Então, tipo assim, que eu sou o maior responsável da minha autorrealização. Eu não preciso depender que ninguém faça isso por mim. Uhum. Eu precisava enfrentar a mim mesmo, olhar para mim, não enfrentar, mas olhar para mim mesmo de uma maneira diferente, com amor, coisa que não tinha. Sabe? Hoje eu me aceito, eu me amo e a coisa e entro no fluxo. Uhum. Da sua unidade, né? Sabe? E a gente conversou hoje de manhã cedo sobre isso, porque é um fato muito engraçado. Porque quando a gente se conheceu há 9 anos atrás, era invertido. Tipo, vamos pôr entre aspas, né? Eu era o homem e ela era a mulher. O feminino e o masculino. Com o passar do tempo, isso inverteu. O masculino dela florou muito mais do que o meu masculino. E o meu feminino, florou muito mais do que o dela. E, tipo assim, nós, enquanto casal, ficou, tipo assim, totalmente sem desconsonante, sabe? Não tinha equilíbrio. Até a gente perceber isso. Uhum. E dar lugar. E cada um dá o lugar de direito do seu masculino e do seu feminino. Uhum. E o equilíbrio. E volta para o equilíbrio. Que é Isso. outro desafio, o casal, assim, se manifestar em equilíbrio dessa unidade do feminino e do masculino, né? Uhum. E isso foi um dos destraves do retiro. Bom! Quantas curas, né, André? Porque o que acontece? Na hora que a gente estava lá e o Saulo falou dos casais, né? Que vocês sempre estavam juntos, e é uma coisa séria, porque acaba que você entra na energia da pessoa que está com você e não deixa a coisa fluir. E a partir do momento que eu fiz o movimento de não ficar longe, mas ficar numa outra posição, eu dei o lugar a mim mesmo e ela deu o lugar dela para viver o que a gente tinha, para acontecer o que tinha para acontecer. Cada um teve os seus destraves, cada um teve os seus entendimentos na individualidade, e quando chegou no caso, quando a gente voltou para o casal, o equilíbrio também voltou. Uhum. Sabe? Eu acho isso uma coisa muito, muito bonita, porque a gente já vinha tentando trabalhar isso há muito tempo e a gente não entendia. Sabe? A gente focou no individual e esqueceu do casal. Uhum. Sabe? Eu acho que foi muito bacana isso. Mas focou no individual sem esse acolhimento do outro, né? Sim. Antes, né? Eu percebo, assim, que o movimento do casal já é um outro desafio, né? Porque até agora a gente está falando só de como entrar em consonância consigo, com a sua própria manifestação. Quando você parte para uma vida a dois, primeiro que você tem que estar muito inteiro, que é o que você falou. Se você não estiver inteiro na sua unidade de manifestação, isso acaba se misturando muito com o que é a manifestação do outro e chega nesse ponto aí, de você não saber mais o que é seu e o que é do outro. E por isso se retirar é muito importante, igual esse afastamento que vocês fizeram, né? Então, peraí, se tá tudo muito misturado, isso está trazendo muito sofrimento, não tá equilibrado, não tá feliz, vamos distanciar um pouco. Deixa eu me esvaziar disso para eu entender o que fica, o que é meu, qual que é a minha manifestação, o
que deve ser por isso que trouxe cura para vocês, né? Esse momento tipo de distância para que vocês pudessem se reconhecer, primeiro enquanto unidade, depois compartilhar. Que aí o compartilhar já vem com um novo olhar, já vem com um preenchimento do que é você, qual é a sua manifestação, qual é a sua frequência, qual é a sua vibração, que também tem o feminino e o masculino em você. E depois compartilhar isso já é um novo desafio. Que bom que vocês tiveram essa percepção, porque eu tenho certeza que é um resgate muito maravilhoso para o casal, assim, e para essa manifestação. O Saulo fala uma coisa sempre que eu me lembro, que é assim, gente, a gente está nessa terra para ser feliz, né? E se alguma coisa está acontecendo que te mantém em dor, sofrimento, em vitimização, nesse lugar onde você não deseja, para e reflete, recolha-se, retire-se, esvazie-se, porque algo de muito destoante, de muito distorcido pode estar se manifestando em você ali e você está passando batido. Que lindo vocês dois, que bom. Muitas curas. E é uma coisa que a Angélica trouxe no finalzinho do retiro, que aí me fez refletir muito, assim, de tudo, de todas as fichas, é a questão do cotidiano. O quanto disso, desses destraves, dessas percepções, desse autoconhecimento, dessa potencialização que a gente teve lá, né? Porque a gente volta de um retiro como esse, vibrando muito alto, muito inteiro. Mas o quanto disso que a gente transfere para o nosso cotidiano? Porque a tendência é de passando um dia, passando o segundo dia, o terceiro, a gente vai devagarzinho se esquecendo. E o que a gente fez lá? Nada mais, nada menos do que se preencher da nossa própria manifestação. E por isso que a gente volta tão inteiro. E o quanto do nosso cotidiano que a gente vai se abandonando lentamente, né? A gente vai se deixando. Então, Angélica, eu queria muito te agradecer essa percepção, né? Do cotidiano, de levar isso para nossa... cada segundo, né? Do dia, assim. Você parar e sentir e perceber. Cíntia, duas coisas que eu aí ouvindo a Fran e o André, e você complementando aí agora também, acaba que tá muito assim em consonância com a palavra que me veio, que foi em cima da sua pergunta, da potencialização, em cima do que a Angel falou, né, do incômodo em si, que foi de integralidade. E aí eu estava pensando, tá, mas seria integralidade de quê? De ser íntegro ou de ser integral, né, de ser inteiro, completo? E assim, para mim veio que as duas são a mesma coisa. Se você é fiel à sua verdade, você está completo, você está inteiro nela, né? E aí me vieram, assim, observando todo esse movimento social desde muito tempo, assim, que essa manifestação ela está presente, mas a gente toda essa divisão, né, de machismo, feminismo e outros ismos da vida, que, poxa, se a mulher tem aptidão para dirigir um ônibus, deixa ela dirigir. Qual o problema disso? Não tem problema, é a manifestação dela. Assim como, mas teve essa necessidade de se classificar, né, de se classificar e criar uma separação
E no final das contas todo mundo pode tudo, né? Não existem restrições, né? A gente ouve aí sempre, está tudo disponível para todo mundo, então todo mundo pode usufruir de tudo. Então não tem por que se prender a essas classificações, essas categorias, e pode mudar também, né? Assim como foi legal o André Afrani ter falado, né, de que em um momento a manifestação de uma energia estava mais aflorada em um, e aí depois foi para outro, mas a gente acha que tem que ser a chava, né? A chava, que tinha que ser uma coisa bem definida. Ah, é isso, é assim, e é para a vida inteira, e menino usa azul, menino usa rosa, e é só assim, ninguém pode usar cor diferente, só para ilustrar, assim, né? Mas não precisa ser assim. Na verdade, nunca foi. A gente que, como um todo, na história, foi se condicionando a fazer isso e aceitando esses outros condicionamentos, né? Tinha problema com canhoto, aí depois mulher não podia fazer, aí questão de relação afetiva, e aí a gente vai só criando essas separações e se distanciando, e sendo menos íntegros, né? Menos fiéis a si, às potencialidades, ao que te faz vibrar muito, e com isso você não é inteira. Você não é inteira. É isso. Bom, sabe uma coisa que eu estou refletindo sobre a sua fala, Fred? Que assim, conceitos sempre existirão. Divergências, separação, isso sempre, né, conceitualmente, isso vai existir. Mas o quanto de que você se identifica com isso que é a grande questão. É você prender a isso, né? O apego a isso. É. Você vai se enquadrar ou não vai se enquadrar nesse estereótipo, nesse padrão, né? Porque, assim, os conceitos podem existir, você olhar para ele e falar assim, não, eu não me enquadro, eu não me identifico com isso. Pode falar, querida. Só fazendo um apanhado aí dessa fala do Fred, né? Percebe como é que é muito sutil, né? Se a gente traz isso, a alma ela não tem sexo. A gente vive num planeta de polaridades, de dualidade, noite e dia, feminino, masculino. E é essa a virada de chave da unidade. Porque não tem a frequência masculina, a frequência feminina, é uma coisa só. Então a gente não tem que fazer essas identificações, né? É identificar exatamente o que me incomoda. Por que isso me incomoda? Né? Porque não importa se eu tenho mais ação, se eu tenho menos ação. Você tem que buscar o equilíbrio disso tudo, né? E é um pouco disso, né? Você identificar qual que é o incômodo mesmo, né? E só para fazer um fechamento em relação a o que a gente fala muito do poder de ser realizador, né? Que a gente trouxe muito isso e trazendo isso para uma frequência do masculino. A gente ainda está vendo muito raso, a gente precisa de olhar com mais profundidade. A gente está trazendo essa fala de poucos anos na história. Se a gente pensar, nós somos podadas, o sexo feminino, porque ele era a própria manifestação da realização. E a partir daquele movimento que o feminino ele agia demais no mundo, ele foi podado. E aí toda essa fala nossa, ela ainda está sendo carregada por uma dor de um passado não muito distante. Porque a nossa manifestação é de realização. Se você buscar na história de uma forma bem linear,
Então a gente ainda está muito próximo, que a gente está trazendo essa dor de achar que a mulher teria que ficar mais quieta, teria que fazer menos, realizar menos. Se nós somos podados exatamente por fazermos demais. Então essa também não é uma frequência do masculino. O realizar. As mulheres foram queimadas porque realizavam demais, curavam demais, faziam de tudo demais. Então a gente tem que mergulhar muito mais profundo na história, nessa coisa linear mesmo, para a gente poder entender, né, esse agora no planeta, né, qual que é a nossa manifestação como ser humano, né, não só como feminino, como masculino, mas como ser humano mesmo, trazendo essa junção. E é isso. Gratidão, Angélica, pela sua contribuição. Acho que você fez o fechamento mesmo, né? Todo esse entendimento que foi trabalhado aqui hoje, conversado e abordado. E a gente realmente saber aonde e em qual lugar, nessa dança, a gente se sente confortável e feliz. Sem necessidade de titulação, de conceituação, de enquadramento. E essa nova era traz muito isso, né? Da gente ser muito além de todos os conceitos. Da gente manifestar essa unidade muito além do que foi trazido até hoje pra gente. E deixar cair por terra mesmo essas etiquetas, esses enquadramentos. Essa é a manifestação da nossa unidade. E isso está muito conectado com a nossa autopercepção, com o nosso coração. Sintonia com o nosso coração. E a gente falou muito no retiro sobre o caminho, isso mesmo, Fred, transcender, exatamente. A gente falou muito no retiro a respeito desse caminho através do coração, né? Que é o que hoje a nova era traz. E esse se perceber, se sentir, ele vem muito em consonância com o que a gente manifesta através do coração. Deixa eu ler o que o Fred disse aqui. Transcender, ascender. Eu fiz a brincadeira aí, na verdade, né? Eu coloquei proposital a minúscula porque é o transcender e o ascender. A gente não está falando da nova era em si, de elevar esse padrão, então transcender esses conceitos e nos elevarmos, né, junto, né? O ascender está dentro do transcender. Não, que lindo! Gratidão, Fred, pelo seu insight aí. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Eu vou fazer mais rodas com esse tema, porque dá pano para manga. Vou fazer vários bate-papos. Vamos falar do feminino, do masculino, da nossa manifestação, dessa unidade. E tem tantas vertentes que a gente pode viajar aqui juntos e conversar a respeito, né? De como que isso permeia no cotidiano, na vida de cada um. Gratidão pela presença de todos, por se permitir se manifestar, em compartilhar, porque nessa caminhada manifestando a gente vai se ajudando, né, e se dando as mãos e dizendo, olha, você não tá sozinha aí, esse sentimento que você tá tendo, eu também tenho. E como cada um pode contribuir na caminhada do outro, isso é muito belo. Então, queria agradecer a cada partilha, a cada palavra, a cada presença que se fez presente aqui
nesse nosso bate-papo. A todos vocês que estão aqui, que a gente possa continuar transcendendo, ascendendo a nossa caminhada. Gratidão. Beijo a todos vocês. Uma linda semana.